Olá, seja bem-vindo! Vamos conversar hoje sobre crianças tímidas. Como saber se meu filho vai ser tímido mesmo? O que eu posso fazer para ajudar a minha criança nesse sentido? Tava aqui agorinha conversando com vocês e de repente a live deu uma travada e entrei de novo, mas tá tudo certo, tá? Parece que só deu uma travada, mas não caiu a live. Vamos lá? Vamos colocar de novo aí o nosso assunto, crianças tímidas, para a gente conversar a respeito. Esse tema foi sugestão de vocês, muitas mães me mandaram, eu coloquei para votação, teve bastante votos pedindo esse tema, então eu creio que é uma preocupação de muitos pais e mães, né? Opa, tô ouvindo alguém acordando aí, quem acordou? Tem alguém das meninas acordando por aqui, tá? Então, opa, já veio até de roupinha trocada, vem cá, vem dizer bom dia. Ó. Já tirou o pijama. Vai lá no banheiro, vai lá escovar o dentinho. Vai? Fecha a porta, tá bom? Então, vamos lá? Nos primeiros anos da criança, é muito comum a criança mostrar esses sinais opa, esses sinais de vergonha. Por quê? Porque todos nós sentimos vergonha. Eu e você sentimos também. Então, nós experimentamos isso em alguns momentos, mas nós já sabemos como lidar com esse sentimento. Lembre-se que a vergonha é um sentimento também. Assim como a criança não sabe lidar com a raiva, não sabe lidar com a tristeza, não sabe lidar com a frustração, ela também não sabe lidar com a vergonha que ela sente. Quando de repente a criança está ali no meio da roda de amigos e acontece alguma coisa ou ela fala algo engraçado e as pessoas todas olham para ela e dão risada. Você já deve ter visto seu filho se comportando assim, as crianças pequenininhas principalmente, elas ficam sentem aquela vergonha e não sabem o que fazer com aquilo, algumas até choram. Por quê? Porque para elas é um sentimento novo. O que fazer com isso que eu sinto? Não sei que sentimento que é esse. Nós precisamos ensinar a criança, mostrar para ela que nós também sentimos isso, que tá tudo bem, que o nome disso é vergonha. Você ficou com vergonha, filha? Tudo bem, aqui as pessoas não riram de você, elas só acharam engraçado o que você falou, tá tudo certo. Ninguém tava rindo de você, ninguém tava tirando sarro de você, ninguém tava querendo fazer mal a você, ninguém quis deixar você triste. Então nós podemos trabalhar nesse sentido com a criança. Mas isso nos primeiros anos não é ainda um traço da personalidade da criança. Por quê? Porque lembram quando eu falo sobre temperamentos? Os temperamentos vão aparecer assim de maneira mais intensa depois dos 6 anos. Porque na verdade, antes disso, tem muita coisa em aprendizado. Então a gente não tem como separar o que é da personalidade da criança e o que é só imaturidade para lidar com os sentimentos. Depois dos 6 anos, isso começa a ficar mais fácil de entender. Então, nós podemos sim, para todas as crianças menores de 6 anos, explicar para elas o que é vergonha quando ela aparecer, mostrar para eles que nós também temos esse mesmo sentimento, explicar que tá tudo bem sentir isso, que tá tudo certo, isso que ela sentiu não está errado. Tem gente que chega e fala, tentando ajudar, lógico, né? Mas eu já vi muitos pais falando, ai, não precisa sentir vergonha. Mas aí, o que a criança faz então com o que ela está sentindo? Os nossos sentimentos não vêm porque nós escolhemos. Ninguém escolhe ter vergonha. Ai, vou ter vergonha. Então tá, agora não vou ter vergonha. Ninguém sente isso porque quer. O seu filho também não sente vergonha porque ele quer. Ele sente porque naquele momento ele se sentiu constrangido e o sentimento simplesmente veio. Aconteceu alguma situação, ele se sentiu exposto ou ele ficou com medo da rejeição e ele ficou exposto, vulnerável e veio a vergonha. Qual é o nosso papel então até os 6 anos? Mostrar para a criança que aquilo é normal e mostrar como lidar. Às vezes o seu filho, ai mamãe eu não quero. Filho, vai pedir não sei o que ali pra tia e tal. Ai mamãe eu não quero, eu tô com vergonha. Tudo bem filho, não tem vergonha. Mas quando a gente deixa a vergonha vencer, ela fica mais forte. Quando eu faço ao contrário do que ela diz, eu fico mais forte. A gente pode ir aos pouquinhos incentivando isso com uma criança de 4, 5 anos, por exemplo. Já dá pra trabalhar dessa forma. Mas nós temos que ter muito cuidado. Por quê? Existem crianças de todos os jeitos, né? Dentro da mesma casa, aqui a minha casa é um exemplo disso, dentro da mesma casa nós temos crianças com temperamentos completamente diferentes. E vai ter aquele que é mais falante, que para ele é mais fácil enfrentar uma situação desafiadora dessa forma, que ele se sente à vontade estando na frente de uma roda de adultos falando, né? Tem uma assim,
A minha Alicinha, né, Alicinha? A Alice tem um perfil muito mais extrovertido. Ela gosta de falar, gosta de conversar. E tem aquelas crianças que não gostam tanto. E tá tudo bem. Uma coisa importante que eu queria falar sobre isso é que existe um rótulo muito pesado que às vezes nós colocamos, que é bonitinho criança ser extrovertida. Ah, igual criança que é apresentadora de programa, né? Nossa, esse daqui tinha que ser apresentador de programa. Eu já ouvi essa frase assim. Mas o fato é que não é melhor ser introvertido e não é melhor ser extrovertido. Isso foi algo que nós criamos, porque dá a sensação que uma pessoa extrovertida é mais simpática, é mais querida, é mais aceita, ela nas rodinhas de amigos vai ter mais influência. Mas nem sempre. Não é só ser extrovertido que faz uma pessoa ser querida ou não, é muito mais do que isso. É a bondade, a generosidade, a mansidão, a capacidade de se doar pelo outro, tudo isso conta. Se o meu filho é extrovertido e não tem nenhum desses valores, ele não vai ser aceito. Se a nossa preocupação é em ser aceito ou não. Então nós precisamos tirar primeiro do nosso coração. Você, pai, mãe, que está aqui assistindo essa live porque tem um filho que você considera tímido, tire do seu coração o rótulo de ser tímido é ruim. Nem sempre. Ser introvertido não é ruim sempre. Pessoas que são mais introvertidas têm uma capacidade de concentração muito maior. Elas são mais detalhistas, elas conseguem prestar atenção e guardar todas as informações para poder fazer um trabalho bem feito, para poder executar uma ação bem feita. Coisa que crianças e adultos mais extrovertidos às vezes deixam passar. Eles são muito mais distraídos, é mais fácil de se prender em qualquer coisa e esquecer do que estava fazendo. Então, tem as vantagens e as desvantagens de cada perfil. Não queira tornar o seu filho que é tímido uma criança extrovertida. Talvez isso seja do perfil dele. E aqui, lembrando, eu tô falando de crianças de mais de 6 anos. Antes dos 6 anos, não tem como você olhar para a criança e falar: ah, ele vai ser tímido, ele vai ser extrovertido. Tem coisas que são próprias da imaturidade. Então, até os 6 anos, a gente olha, a gente incentiva, a gente fala, explica sobre o que é vergonha, ajuda a lidar. Mas não tem como nós sabermos ainda se essa criança vai ser tímida ou não. Então, calma, acalme seu coração e não rotule sua criança. Eu tenho até um vídeo sobre isso, depois eu posto ele se vocês quiserem nos stories, que eu falo sobre a importância de a gente não dar rótulos para as crianças. Às vezes você olha para uma criança e fala: ah, ele é muito tímido, ele é muito fechado, ele é muito isso. Não, às vezes não, às vezes teve uma situação e por conta daquilo você começa a falar: ah, ele é muito tímido, ele é muito tímido. E o que vai ficar gravado lá na cabeça da criança? Eu sou tímido. E ele vai passar a se comportar dessa forma. Então, quando ele tiver um desafio, ele vai falar: aí eu não vou falar porque eu sou tímido. Eu não vou tentar porque eu sou tímido. Veja que isso pode trazer consequências. Nós podemos moldar a criança de acordo com o rótulo que nós colocamos. Não faça isso, tenha muito cuidado. Isso aqui vale não só para timidez, né? Vale para tudo na vida da criança. Mas é preciso ter muito cuidado com as nossas palavras. Então, existe uma parte da timidez que é genética, que é o temperamento do seu filho, que ele nasceu com ele, e talvez ele seja mesmo uma criança mais introvertida, e está tudo bem. Tá? Lá no finalzinho vou falar quando é que a timidez passa a não estar tudo bem mais. Mas, teoricamente, a maioria das pessoas não é um problema ser introvertido. Não coloque isso como um problema na vida do seu filho. Mas existe também um fator da timidez que não é só genético, que é ambiental. Como assim? O ambiente familiar pode piorar uma introversão que já era genética. Que tipo de ambiente? Imagina que uma criança que já tem uma tendência a ser tímida, ela vive numa casa onde ela ouve críticas pesadas constantemente. Não faz nada direito, de novo, eu pedi isso e você não fez, meu Deus, mas não presta pra nada. Palavras duras, palavras negativas sendo repetidas diariamente para essa criança vão acabar reforçando aquilo que ela já tinha como traço de personalidade, como traço de temperamento. Então, muito cuidado. Um ambiente para uma criança de poucos anos, né, dos primeiros 12 anos eu deveria dizer aqui, né, é o ambiente onde nós estamos formando a base do que ela vai ser para a vida.
Os primeiros 12 anos, guarde isso. Isso aqui, só isso dava uma live, né? Aliás, eu tenho uma masterclass inteira sobre isso, né? Sobre como ajudar meu filho a se desenvolver bem emocionalmente. Como ele crescer saudável emocionalmente. Os primeiros 12 anos deveriam ser um tempo da vida nos quais a criança sente que ela é aprovada, que ela é aceita como é, que ela é amada do jeito que ela é. Se ela fica constantemente ouvindo críticas sobre o que ela é, isso afeta o caráter da criança. Nós podemos corrigir, nós devemos corrigir. Vocês sabem que eu sempre falo sobre isso aqui, né? Não tô dizendo que a gente nunca pode dizer não pros filhos, e quem tá aqui há mais tempo já conhece, né? Não sou da onda de que deixa o seu filho fazer o que ele quiser, claro que não. Mas nós temos que ter muito cuidado na hora de corrigir e dizer: o que você fez não foi bom, porque é muito diferente de dizer você não é bom. Jamais uma criança deveria ouvir isso dos pais. Nós precisamos ter muito cuidado, porque as minhas palavras e as suas palavras, enquanto pai e mãe, têm um poder incrível de formar o caráter da nossa criança. Quanto mais você afirma para o seu filho que você é importante, você é especial, eu sou orgulhosa, eu tenho orgulho de ter um filho como você é amado, você é aceito, eu amo você do jeito como você é. Quanto mais a criança ouve isso, mais segurança ela tem e menos timidez ela vai ter. Se já era uma criança que tinha uma tendência a ser extrovertida e ela recebe essas afirmações em casa, ótimo, ela vai ser uma criança muito tranquila, vai se relacionar bem, vai se comunicar bem. Agora, se é uma criança que tinha uma tendência a ser tímida e os pais afirmam, dão essas palavras positivas e se relacionam muito bem com ela, essa criança vai conseguir se desenvolver de uma maneira adequada. Ela vai conseguir ter bons relacionamentos. Talvez ela escolha alguns amigos para serem os melhores amigos. Ela não vai ser aquela criança mais popular da escola, porque se isso já era genético dela, ela vai continuar sendo assim. Nós não vamos mudar isso. Mas essa criança vai ter bons relacionamentos. O problema é quando uma criança que já tem uma tendência a ser tímida e ela não recebe esse reforço positivo em casa. Ela cresce sem saber se é aceita, se é amada. Ela tem dúvidas de se realmente ela é amada pelos pais. Ela fica sempre sentindo que ela está incomodando. Parece que tudo que ela faz sempre dá errado. Sempre tem alguém reclamando, sempre tem alguém falando coisas negativas para ela. Ela cresce achando que ela é um incômodo. Cresce achando que ela atrapalha a vida das pessoas. Aí é que ela se fecha mesmo. Aí é que vem os problemas da timidez tóxica. Quando é que a timidez começa a ser negativa, que ela precisa ser tratada? Quando a criança não consegue se relacionar com as pessoas. Ela não consegue se abrir para fazer amizades com outras crianças, principalmente com outras crianças. Para uma criança conversar com um adulto mais velho do que ela, já é um desafio para qualquer criança. Tem algumas que são muito mais extrovertidas e vão ter essa facilidade, mas a grande maioria das crianças nos primeiros anos tem essa barreira, porque eles não se veem no adulto, é muito distante, né? Mas com as outras crianças, talvez essa criança se relacione bem, tá tudo certo. O problema da timidez é quando a criança não consegue nem manter relacionamentos, nem fazer amizades. Ela tem medo constantemente de ser rejeitada. E isso não é só genético. Isso provavelmente tem influência do ambiente. Então, nesse caso, a família precisa avaliar o que nós estamos fazendo errado aqui. Quais são as atitudes que nós estamos tendo que estão piorando o comportamento dessa criança? Tem algumas formas de tentar ajudar a criança que mais atrapalham do que fazem qualquer outra coisa. Quando alguns pais, algumas famílias veem que a criança já tem uma tendência a ser mais fechada, a não falar tanto, não gostar de se expor, e não tem nada errado em não gostar de se expor, alguns pais querem forçar a criança, por exemplo, às vezes está toda a família reunida, tá lá algumas crianças lá brincando, dançando na frente dos adultos, né? Fazendo aquelas brincadeirinhas ali no meio dos adultos. Você cutuca o seu filho tímido. Olha lá, olha o seu primo como ele é. Tá vendo como ele fala na frente de todo mundo? Como ele dança na frente de todo mundo? Como ele conversa? Ó, por que você não faz igual ele? Esse tipo de comportamento é depreciativo. Nós não estamos ajudando a criança. Você está comparando e você está reforçando ainda mais dentro dela. Realmente eu não sou bom. Meu primo é melhor do que eu. Isso não vai trazer algo positivo para a vida da criança. Isso vai piorar ainda mais
a dificuldade que ela já tinha. Quando nós comparamos um irmão com o outro, uma criança com o primo ou com outras crianças, nós estamos dizendo para ela, ele é melhor, você é pior. Muito cuidado, não compare, porque as crianças não são iguais. Como é que você vai querer comparar uma laranja com uma banana com uma pera? Você vai dizer para a laranja, ai, você não é tão docinha quanto a banana. Mas são coisas diferentes, não se espera que uma laranja, uma banana e uma pera sejam iguais. Não se espera isso. Como você espera que os seus filhos sejam iguais? Aqui em casa, se eu fosse comparar a Alice com a Fernanda com a Helena, ficar falando para elas, olha como a sua irmã faz, olha como a sua irmã não faz, eu estaria acabando com a autoestima das minhas filhas. Eu preciso olhar cada um de forma diferente e tá tudo bem ser assim. Cada um tem a sua dificuldade. Eu sei que a Helena tem as dificuldades com o temperamento dela, eu sei quais são e eu tenho objetivos claros na educação da Helena. Eu sei quais são as dificuldades da Alice, eu tenho objetivos claros na educação dela. E eu sei os da Fernanda e eu tenho objetivos com ela. Eu não posso ficar comparando um com a outra. Tá, a Patrícia tá falando, a comparação nunca é bom. Tenho me policiado muito para não cometer esse erro. É terrível, né, Kellen? A comparação, exato. Não compare seu filho com outras crianças. Ele não tem que ser igual a ninguém. O problema aqui que eu vejo, que muitos pais vêm me pedir ajuda por direct, Mari, como é que eu ajudo o meu filho? Ele é muito tímido e tal, é que eu era assim quando eu era criança e não quero que ele passe pelo que eu passei. Esse é um grande problema, quando nós tivemos essa experiência e nós queremos projetar na criança todos os problemas futuros que ela vai ter. Posso dizer algo para você? Se o seu filho já tem lá pelos 6, 7 anos e você já está percebendo que ele tem uma tendência mais introspectiva, você não tem como transformar essa criança numa criança extremamente falante e comunicativa. Não se passa do 8 para o 80 desse jeito. Você pode fazer o quê? Primeira coisa, aceite. Seu filho é assim. Seu filho é menos comunicativo, ok, tudo bem. Você tem como ajudar ele a extrair o melhor dessa personalidade que ele tem. Não rotule o seu filho, muito cuidado, mesmo depois dos 6 anos, não fique afirmando para ele, ai, você é tímido, ai, você não consegue, ai, você não fala. Jamais, rótulos negativos a gente não coloca. Nós podemos falar sobre rótulos positivos, que daí nem daria esse nome de rótulo, né? Mas dizer, você é corajoso, você toma muitas decisões boas, você sabe lidar com isso, você consegue resolver os seus problemas. Isso é positivo. Agora ficar falando, você não consegue falar na frente dos outros, não traz nada de bom para a criança. Então, se você está percebendo que o seu filho tem ali 6, 7 anos e ele fala menos, ele conversa menos, ok. Como é a melhor forma de ajudar essa criança? Dando a ela, primeiro, um ambiente em casa que traga afirmação positiva. Mostre para o seu filho diariamente, com os seus gestos, com as suas palavras, com as suas afirmações, que você o ama do jeito que ele é. Ele não precisa mudar, deixar de ser tímido para ele ser amado. Ele é amado do jeito que ele é. Tá tudo bem. Eu achava uma gracinha. Eu tinha uma amiga no período de faculdade que a família dela entendeu que ela era mais tímida mesmo, né? Mas tratava isso com muito carinho. Ela tinha a minha idade, a gente já estava na época de faculdade, já tinha quase 20 anos ali. E quando nós íamos, os colegas da faculdade íamos na casa dela, por exemplo, para assistir um filme e comer pipoca. Os pais dela falavam e ela brincava também que ela era muito tímida, então às vezes ela se escondia, ficava vermelhinha, bochecha vermelha, e aquilo era um motivo de graça, né? Não de tirar sarro, claro que não, né? Mas ela falava com respeito por aquela personalidade dela, ela realmente era um pouco mais quietinha, mas ela conseguia fazer amizades, ela aliás era uma pessoa muito querida, né? Uma pessoa muito querida pela minha família, e nós estávamos sempre na casa dela, todos os amigos iam lá, embora ela fosse tímida. Eles conseguiram tirar de dentro daquela timidez o melhor que ela podia ser. Uma criança tímida não está condenada a ser sozinha pelo resto da vida, a ser descartada pelo resto da vida, a ficar de lado. Se você teve essa sua experiência na infância, se você tem esse medo que o seu filho passe pela mesma experiência, seja o melhor pai e mãe que você puder para que ele, dentro dessa timidez, possa extrair o melhor dele. Como é que nós podemos ser o melhor? Primeiro, não comparando. Segundo, não exponha seu filho sem o auxílio necessário.
Nós temos dois extremos aqui. Dos pais que nunca expõem o seu filho porque ele é tímido. Ah, então deixe que eu faço porque ele não vai conseguir, ele não vai poder falar, ele não vai querer falar, ele vai sentir vergonha, então deixa que eu faço. Os pais super protetores, que põem a criança dentro daquela redoma e não permitem que jamais ela se exponha às pessoas, à opinião e ao julgamento das pessoas, porque eles querem que a criança não sofra. E isso não é bom, como você sabe, né? Os extremos nunca são bons. E o outro extremo são os pais que falam assim, vai, fala na frente de todo mundo, tá lá Imagina, a festinha de aniversário da criança, ele é tímido, quietinho. Ah, agora todo mundo fica em silêncio porque o fulaninho vai falar. Tipo, põe ele na fogueira, assim, tipo, sem avisar, sem preparar, sem dar auxílio nenhum. Os dois extremos são péssimos. Nós precisamos estar no meio. Como é que é o equilíbrio nesse ponto aqui? Eu vou permitir que o meu filho encare desafios, mas com o auxílio necessário. Então, ele vai e eu vou junto. Aqui em casa nós passamos muitas situações nesse sentido, e eu até me considero assim, muito feliz e realizada nesse ponto. Hoje vocês sabem que a minha filha mais velha, a Fernanda, tem 11 anos. E ela tem traços da personalidade dela, muitos, que são de uma criança um pouco mais reservada, né? Ela não é assim ela não era muito falante, muito de se expor. Hoje vocês veem ela aqui nos stories falando e estando na frente de uma câmera. Nossa, isso pra mim hoje é um super progresso, porque eu sei que a Fernanda seria aquela criança que ia ficar totalmente fechada, que ia virar um repolho se nós não tivéssemos tirado o melhor de dentro dela. Ela tinha muita dificuldade para falar com adultos, muita dificuldade, né? Teve um caso até que eu já contei num outro vídeo aqui para vocês, que eu contei que ela jamais comprava lanche na escola, jamais, né? Eu sempre mandava lanchinho de casa para elas e às vezes a minha filha do meio, a Alice, pediu dinheiro. Mamãe, deixa eu levar dinheiro hoje que eu queria comprar um lanche da escola? Tá bom, então eu deixava lá. Uma vez por semana eu deixava ela levar o dinheirinho para comprar algum salgado lá na escola. E a Fernanda nunca queria. Não, mamãe, aqui tem uma fruta, eu vou levar a fruta mesmo, vou levar outra coisa. E por que, filha? Porque não, é que eu não quero comprar o lanche da escola. Na verdade, depois eu fui entendendo, ela gostava muito também. Às vezes as amigas repartiam o lanche da escola, ela gostava, mas não é por isso. Ela tinha vergonha de chegar na cantina e comprar o lanche. Isso quando ela tinha 7 anos. Hoje ela tá com 11, né? Então, ela tinha pavor de ter que ir falar com um adulto. Se às vezes nós íamos ao shopping, por exemplo, a gente já tinha comido, já tinha feito nossa refeição e elas queriam um sorvete, né? Mamãe, posso comprar um sorvete? Então tá aqui o dinheiro. Ela ficava me olhando assim, não, então eu não quero mais. Quer dizer, se ela tivesse que ir comprar, ela não queria o sorvete, né? Isso com mais de 7 anos, né? Mas sempre eu estando perto, mesmo assim ela tinha muita dificuldade. Então, como dar esse auxílio? Eu ia junto com ela. Falava assim, filha, tá bom, você quer o sorvete? Então vamos lá que você vai falar pro moço qual o sabor que você quer. Ai, mamãe, eu não sei como que eu faço. Ela entrava em crise, né? Por muitas vezes no começo, quando nós começamos a trabalhar isso, quando eu entendi que isso estava ficando complicado na vida dela, que estava atrapalhando a vida dela, eu explicava pra ela, falava assim, filha, vem cá. Ó, a pessoa vai te perguntar isso, você vai responder isso, depois ela vai te falar tal coisa, você fala tal coisa. Você chega lá e vai falar assim, eu quero um sorvete. Eu chegava a contar pra ela, eu quero um sorvete. Ó, filha, só 4 palavras, você consegue? Fala pra mim. Eu treinava com ela antes, tamanha era a dificuldade que ela tinha. E engraçado como às vezes a Alice, que tá aqui do ladinho, você lembra disso, Alice? Às vezes eu falava assim, Fer, você quer sorvete? Então vamos lá, que você vai pedir. E aí ela começava a ficar assim, tipo, ai meu Deus, eu que vou pedir? Eu falava, eu vou junto, mas vamos lá, você vai pedir. E aí a irmã dela, Alice, falava assim, mamãe, deixa que eu peço pra ela. Eu falava, não, filha, eu sei que você faz, eu sei que você consegue, mas eu quero que a sua irmã faça essa força pra poder superar essa dificuldade que ela tem. E aí a gente ia com a Fernanda e a gente ficava lá do lado dela e ela pedia, eu quero um sorvete. Às vezes o atendente nem ouvia, né, filha? Você lembra disso? Às vezes o atendente nem ouvia o que ela estava dizendo. Ai, ela falava tão baixinho, tão pra dentro que eu praticamente tinha que falar tudo de novo depois. Isso no começo. Aí com o passar do tempo, daí o moço perguntava, que sabor? Daí eu explicava isso pra ela antes, filha, ele vai te perguntar o sabor, você vai responder isso, tal. Então eu estava expondo ela, mas com auxílio. Isso é o que é importante, eu preciso identificar e você vai ter que conhecer o seu filho. Não tem uma receita que eu vou te passar aqui e falar, faça desse jeito. Você tem que conhecer o seu filho. Você precisa lidar com as dificuldades dele e dar o auxílio que ele precisa.
E é assim que vai ser. Então, aos pouquinhos, você vai ajudando o seu filho a dar um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Outra coisa que nós precisamos fazer, e isso ajuda muito, isso ajuda incrivelmente uma criança tímida. A timidez tem algum problema em si? Não. Mas ela não pode impedir os nossos relacionamentos. Ela não pode me impedir de falar o que eu penso, de expor o que eu sinto, porque aí eu me fecho. Então eu preciso mostrar para o meu filho que quando ele se expõe... Senta do lado aqui da mamãe, filha, não assim. Que quando ele se expõe, que quando ele fala com as pessoas ficam felizes. Você quer ver também? Isso, pronto. Aí, que quando ele fala sobre o que ele sente, as pessoas ficam felizes. Então, quando acontecia, por exemplo, logo que nós mudamos aqui pela Londrina, vai fazer 4 anos isso, bem na fase dos 7 anos da Fer, né, que eu falei pra vocês, que quando a gente veio pra cá, tinha muitos encontros no elevador, né, entra a nossa família, entra outra família, e uma família com 3 crianças não é assim tão comum, né, e as pessoas começavam a conversar com as meninas, nossa, que linda, como que é o seu nome, não sei o que, não sei o que, e quando perguntavam isso pra Fernanda, ela baixava a cabeça, ela se escondia, assim, tipo, ela ficava sofrendo interiormente com isso, né? E às vezes, quando ela conseguia olhar nos olhos das pessoas e responder, por exemplo, ai, quantos anos você tem? 7. Se ela conseguisse falar isso, depois que passava, não na hora, né? Lógico, você não vai expor o seu filho ao ridículo na frente dos outros. Depois que a gente chegava em casa, eu falava assim, filha, parabéns! Nossa, eu vi que você fez um super esforço para poder conversar com outra pessoa. Você viu como o vizinho ficou feliz com você? Então, mostre para a criança que os outros se alegram quando ela interage. Reforce isso. Isso vale 10 vezes mais do que você pegar e falar, ó, tá vendo? Você não respondeu, a pessoa ficou triste. A comparação desse jeito, né? Se você reforça o positivo, vale 10 vezes mais do que você corrigir o negativo. Então eu falava pra ela, filha, você viu como a pessoa ficou feliz quando você respondeu? Você viu como a pessoa reagiu, como ele sorriu pra você? Isso alegrou o outro. E isso é bom, isso é maravilhoso. Vou a perna aqui. Então, quando nós mostramos esse lado dos outros para a criança, ele passa a perceber, eu preciso interagir, eu preciso conversar para que as pessoas me vejam como alguém simpático, para que as pessoas me aceitem também. Nós não precisamos depender da aprovação de todo mundo sempre, mas existem algumas normas sociais. Uma pessoa de cara fechada não vai ser aceita. Uma pessoa que sempre está dentro do mundinho dela, ela não vai conseguir ter relacionamentos, ter amizades. Então, é preciso cuidar disso e orientar os nossos filhos com muito carinho, com muito cuidado. Então, elogiar cada pequeno empenho que o seu filho fizer. Cada pequeno progresso que você perceber. O dia que ele olhar para alguém, que ele levantar a cabeça para falar. Aí uns tempos depois, né, que nós mudamos para cá, começou a acontecer assim, a Fernanda ia jogar o lixo, por exemplo. Filha, Tó, vai lá jogar o lixo. Ela descia o elevador para jogar o lixo e às vezes quando ela tava voltando, entrava um adulto no elevador e ela tava sozinha. Quando ela chegava em casa, ela falava assim, mamãe, hoje o vizinho falou comigo e eu respondi para ele. Ela vinha toda feliz, ela vinha alegre, se sentindo realizada, se sentindo vencedora, porque ela conseguiu responder oi pro vizinho, né? E cada dia é um vizinho diferente, não que seja sempre o mesmo, né? A gente mora num prédio com muitos apartamentos, então cada dia era uma pessoa diferente. Mas às vezes um adulto estranho falar pra ela e ela dizer oi, pra ela já era um motivo de conquista. E a gente celebrava, a gente ajudava ela a perceber como aquilo foi maravilhoso. Eu elogiava muito e ainda hoje eu vejo, claro, hoje ela já tem muito menos dificuldade. Hoje ela é uma criança muito mais comunicativa, ela consegue chegar, por exemplo, tem vezes que eu ia almoçar com as meninas, né? Eu sozinha com as 3, a gente almoçava lá na escola de ginástica delas, né? Que tinha lá na faculdade um restaurantezinho. Às vezes eu tava almoçando, terminando de dar o almoço pra Helena, ajudando ela, e eu já queria adiantar as coisas, eu pegava a conta e o cartão e dava na mão da Fernanda. Fer, paga lá a conta pra nós, por favor? E soltava assim, porque agora eu sei que ela já consegue, né? Isso pra ela já não é mais tão desafiador. Ainda ela tem que fazer uma forcinha. Mas ela levantar, pegar aquilo e ir pro caixa. E eu ficar olhando assim, sabe? Aquele orgulho de mãe, né? Teve um dia que eu cheguei até a tirar foto, né? Falar assim, olha que progresso, que maravilha. Isso é 1 ano e pouco atrás, né? Hoje ela consegue vencer desafios que se eu não tivesse trabalhado com ela lá atrás, desde os 6, 7 anos, ela não teria vencido tudo isso.
Hoje ela sabe que ela é aceita como ela é, que ela tem a personalidade dela e tá tudo bem ser do jeito que ela é. E assim ela se sente segura para ir em frente. Ela se sente segura para dar os passos, para vencer os desafios. Cada personalidade tem as suas dificuldades. E as crianças que são mais introvertidas têm as suas, e as que são mais extrovertidas têm as suas, e tá tudo bem. Não tem problema nisso. Então, nós temos que mostrar tudo isso para a criança. Mostrar que a vergonha é normal, que nós também sentimos, mas se eu deixo a vergonha ganhar, ela fica mais forte. Se eu luto contra a vergonha, eu fico mais forte. Isso é o que as crianças, todas elas passam. Talvez você ache, nossa, mas é muito difícil lidar com isso no meu filho e tal e tal. Tá, mas tem crianças que o sentimento mais desafiador para elas não é vergonha, é a raiva, por exemplo. A minha filha mais nova, a Helena, para ela a dificuldade maior que nós temos hoje com ela, que ela tem com ela mesma, é controlar a raiva que ela sente, porque quando ela tá com raiva, ela precisa pôr para fora aquilo e vem uma força, ela precisa tentar fazer uma força imensa para se controlar. E para ela a vergonha não é tanto difícil, não é tão desafiadora. Então cada criança tem a sua particularidade. Não coloque um rótulo no seu filho, esse aqui nunca vai conseguir. Sim, ele vai. Ele precisa do seu auxílio. Ele precisa da sua força, da sua afirmação. A família tem um papel importantíssimo nisso. Então entenda que a sua missão não é tornar o seu filho uma Maísa, né? Sabe aquela menininha lá que apresentava os programas da SBT? Aquela pessoa super comunicativa, super falante. Seu objetivo de vida não é fazer o seu filho virar uma Maísa, mas que ele possa extrair o melhor da personalidade que ele tem, o melhor daquilo que ele tem dentro das condições que ele tem. E tá tudo bem ele ser assim, deixe isso muito claro para ele. Não fique afirmando coisas negativas, mas diga que você o ama do jeitinho que ele é, que você acha especial, como ele é uma criança que guarda todas as informações, que ele presta atenção nos detalhes, que ele gosta de se abrir com poucas pessoas, mas que ele constrói relacionamentos verdadeiros com esses amigos. E tá tudo bem ser assim, tá? Deixa eu ver se teve alguma pergunta de vocês, alguma coisa. A Irina, live maravilhosa. Que bom, Irina. Espero que tenha ajudado aí na educação. A Mari Araújo, a minha xará de nome e de sobrenome, né, Mari? Meu filho já foi desafiado pelas professoras por não entenderem a dificuldade dele em se expor. Isso tem sido triste para mim. Mari, é muito difícil nós encontrarmos um meio termo, como eu falei, né? Não é bom nem um extremo nem outro. O erro de alguns pais, de crianças que visivelmente são mais tímidas, são mais introvertidas, é a gente ficar super protegendo. Ai, meu filho não vai conseguir, deixa que eu faço. Não, se eu pedir isso pra ele, ele vai ficar com vergonha, então deixa que eu resolvo. Nós não podemos colocar nossos filhos dentro de uma bolha. Nós precisamos dar aquele desafio saudável, que faz com que cada vez eles progridam um pouquinho mais. As professoras do seu filho não fizeram isso por mal. E talvez, se elas deram o suporte necessário, até tenha sido positivo. Por exemplo, pedir para uma criança tímida ler na frente da sala de aula. Pode ser para eles um martírio, mas pode ser também o que vai fazer eles virarem a chave e falar, nossa, eu consigo. Então, se a professora, e se você que está aqui olhando é educadora de crianças pequenas e percebe que tem uma criança assim, se você falar para ele, leia, e a hora que ele errar, você tirar um sarro dele ou você corrigir ele na frente da turma, acabou, a criança vai se fechar ainda mais. Agora, se ele começa e você fala, isso, vai, eu te ajudo, vamos junto, vamos fazer isso, nossa, tá vendo como você conseguiu, que bom, tô orgulhosa de você. Isso vai engrandecer a criança, isso vai afirmar a criança. Então, veja, Mari, que a intenção das professoras foi a melhor. A gente não tem como saber como foi que elas conduziram, né? Não sei que idade teu filho tem, se ele te contou de uma maneira positiva ou negativa. Mas afirme para ele que ele é capaz, que ele consegue, não tenha medo de criar esses pequenos momentos que tiram a criança de onde ela está para dar um passo à frente. Sempre vai ser essa a nossa meta com as crianças, ajudá-las a irem um passo a mais, sempre irem um passo a mais. Não deixe que o seu filho se acomode onde ele está, nem mesmo na timidez. A Claudiane, a minha mãe sempre foi muito super protetora com a minha irmã, é exatamente o que eu falava, né? Hoje a minha irmã tem 37 anos, é casada e muito mais dependente da minha mãe, nunca trabalhou porque minha mãe super protegia.
Eu acho que você está falando aqui no sentido da timidez, né, Claudiane? Alguns pais acabam colocando a criança debaixo da asa, como aquela galinha choca, né? Não, bota aqui o filho porque eu protejo, porque o mundo vai fazer ele sofrer. Nós precisamos desafiá-los. Ah, eu esqueci de falar uma coisa importante, até já deu nosso horário aqui, né? Mas eu não posso terminar sem isso. Que algo que ajuda muito a criança a sentir segura para poder vencer esse desafio é dar autonomia. Eu vou programar uma live para a semana que vem a respeito disso. Algumas pessoas me pediram, acho que é um tema importantíssimo para trabalharmos. Que eu incentivando a autonomia na criança, deixando que ela execute tarefas em casa, que ela faça coisas em casa, isso dá segurança, isso reforça a autoestima do seu filho. Então, deixe que ele se troque, deixe que ele se enxugue depois do banho, se ele é uma criança pequena, deixe que ele faça coisas por si sozinho, que ele pegue o copo de água que ele precisa, que ele prepare o próprio lanche da tarde, se ele já tem idade para isso. Então, dentro da idade do seu filho, permita que ele faça. Por quê? Quando uma criança vai lá e prepara o lanchinho, por exemplo, aqui vocês já viram que eu mostrei várias vezes a Helena preparando a banana com canela dela. Isso ela já faz mais de um ano, já ela tem 4, acho que antes dos 3 anos, 2 anos e meio por aí, ela vai lá na fruteira, ela sobe na mesa, né? Olha só o perigo. Ela sobe na cadeira, sobe na mesa, pega a banana, vai no armário, pega o potinho, vai na gaveta, pega a faca sem ponta, que ela sabe qual é, pega uma tabuinha pequenininha que eu separei pra ela, tipo uma tampinha assim, né? Que ela usa como uma tabuinha de cortar dela, põe na mesa, corta a banana, põe no potinho, pega a canela e põe. Ela fica tão feliz com aquilo quando ela termina o lanchinho que ela tá assim comendo, sorridente. Isso traz autoconfiança. Os pais de crianças tímidas às vezes precisam prestar atenção porque estão fazendo tudo pela criança, inclusive coisas que não têm a ver com outras pessoas. Se nós damos a eles a oportunidade de fazer e de se sentirem felizes com o que eles fizeram, eles se sentem mais seguros. Isso desenvolve a autoestima da criança. E aqui também não deu tempo de eu falar sobre isso, né? Mas a autoestima da criança é importantíssima para vencer a timidez. Se ela não tem uma boa imagem dela mesma, se ela não se relaciona bem com ela mesma, como é que ela vai enfrentar o outro? Se a criança não acha que ela é valorosa, se ela não acha que ela é capaz, se ela não acha que ela pode, como que ela vai se expor ao julgamento do outro? Jamais ela vai fazer isso. Então é preciso reforçar isso na criança. Como? O papel do pai e da mãe é dar para a criança a visão que eles querem que ela tenha sobre si mesma. Filho, você consegue, tô orgulhosa de você, parabéns pela sua ação, como você é dedicado, como você se esforçou, como você é empenhado, como você é bom nisso. Essas frases todas constroem uma autoestima que garante a eles que eles não vão ter medo de serem julgados. Porque eu sei que eu sou bom, eu sei, meu pai e minha mãe já disseram pra mim, ninguém precisa mais me julgar, eu não preciso mais ser aprovado por ninguém, porque eu já sou aprovado, eu já cresci sendo assim aprovado. Então o ambiente conta demais. Tá? Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui. Dicas muito valiosas, Mari. Que bom, espero que te ajude a olhar para tudo isso de uma forma diferente. A Karen. Meu filho de 7 anos é super tímido, não pedia nem para ir ao banheiro na escola. Hoje ele melhorou muito. Cara, então presta atenção e põe essas dicas todas em prática e depois me conta, tá? Vou adorar saber que vocês estão dando passos aí. Gente, então é isso, né? A live de amanhã vai ser especial para pais e mães de crianças de 2 anos. 2 anos em média, tá? Um pouquinho antes, um pouquinho depois, todo mundo vai aproveitar. Vou falar sobre obediência em crianças de 2 anos. Por que a criança de 2 anos tem dificuldade para obedecer? Muitas, né? Não todas. Então, amanhã nos encontramos de novo aqui no Café com a Mari. Se você achou que esse conteúdo pode ajudar alguém de alguma forma, compartilhe. Você vai ajudar a espalhar essas boas sementes por aí para que elas floresçam em outras famílias. Desejo um dia abençoado para você, que você possa refletir a respeito e lembrar, seu filho não precisa ser diferente para ser amado. Ele já é especial do jeitinho que ele é. Mas a nossa missão enquanto pais é lapidar esse pequeno diamante que Deus confiou para nós, para que eles possam brilhar na maior intensidade possível. Um bom dia para vocês e até amanhã.